Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Agora é a Hora. Hoje com um convidado muito especial, médico, cardiologista, especialista em medicina ortomolecular, também clínica médica, meu médico, Dr. Rafael Porto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. E nós temos aqui a proposta, o propósito de inspirar você, influenciar você na virada de chave para que você tenha uma vida mais plena, saudável, feliz, e isso começa por você. Então nós sempre teremos convidados em excelência. Nós vamos abordar a saúde física e emocional, e eu escolhi o Dr. Rafael, além dele ser o meu médico, médico do meu filho também, porque ele é muito competente e especialmente porque ele tem uma especialidade que muitas pessoas não conhecem. Eu digo que não conhecem porque na minha vida clínica, lá no meu consultório, quando eu encaminho os meus pacientes para ele, que eu falo sobre a medicina ortomolecular, que ao meu ver é uma medicina que abrange muito a parte preventiva. Então ela não só trata de doenças modulando o seu corpo, não só o seu corpo físico, como também as suas emoções, porque o Dr. Rafael vai explicar pra gente que ele trata doenças psicossomáticas, autoimunes com essa medicina que é fantástica. Então, eu gosto muito de estar indicando a prática ortomolecular como complemento, assim, fundamental para os meus pacientes, porque ela entra muito na prevenção, gente. Prevenção de doenças, principalmente do envelhecimento, doenças crônicas, então como diabetes, hipertensão, atua com excelência na parte de sobrepeso, obesidade, fora que ele também é cardiologista, né, doutor? Então ele é completo e muito competente. Então estamos aqui com ele e eu quero começar, doutor, o senhor explicando para as pessoas, fala pra gente, para que as pessoas possam entender como que você atua com a prática ortomolecular nos pacientes. Josi, primeiramente é um prazer poder estar aqui, gostaria de agradecer o convite. E como você falou, né, a cardiologia acho que todo mundo conhece, mas Sim. Muita gente ainda não conhece a medicina ortomolecular, que faz parte da medicina integrativa. Então a medicina ortomolecular ela enxerga o ser humano como um todo, considerando não só o seu aspecto físico, clínico, mas mental, espiritual também. Uhum. E então, foi isso que eu falei no começo, né? Porque a gente busca sempre, o propósito do nosso programa é a gente atuar na pessoa como um todo e não dividi-la como pedaços. E a medicina em si, ela faz isso, né? Porque eu vou dar um exemplo aqui da minha área, a fisioterapia. O que a gente vê os pacientes, o que acontece com os meus pacientes? O paciente tem uma dor no ombro, aí ele procura um ortopedista e ele encaminha para um ortopedista especialista em ombro. Só que no corpo, primeiro que na parte biomecânica, a gente não separa o corpo em nenhum pedaço. Eu sempre falo que o ombro não sai andando sozinho, ele faz parte de uma cintura escapular, em que envolve coluna cervical, torácica, escápulas, clavículas, todos os músculos do braço, as inervações de plexo braquial. E não só isso, porque muitas vezes uma alteração de pisada repercute na cervical, que vai repercutir nesse ombro. Então nós somos um todo, sem contar na parte emocional, que a gente está estudando neurociência, PNL, como que as pessoas somatizam as emoções, como que esse corpo grita, avisando que existe algo errado. Então a mente controla tudo. E esses pacientes, eles começam muitas vezes com a parte somatizada do estresse. A gente estava comentando aqui antes de começar, né, que ele pega muitos pacientes que vai ter um caso de um paciente que infartou com 45 anos, não fuma, não bebe, é ativo, faz atividade física, mas está num nível de estresse elevadíssimo, com muitas empresas abertas e trabalha muito e tem muita preocupação. E aí o coração ele é um órgão que ele recebe a angústia, né? Na medicina chinesa a gente estuda muito isso. Cada órgão e cada víscera responde a um sentimento, e o coração ele recebe todos os sentimentos de angústia, de preocupação, excesso de preocupação, que vai levar a uma ansiedade, que vai levar a uma insônia. Então, quando a pessoa pensa em problemas emocionais, ela pensa ou em psiquiatra ou em acupuntura, né? Eu preciso equilibrar as minhas emoções, mas nunca na medicina ortomolecular, né? Então, ela é uma medicina, para vocês terem uma ideia, o médico ortomolecular, mesmo ele não sendo pediatra,
ele é apto a atender criança. Até que meu filho tem 10 anos, eu levei no doutor, ele acho que antes da pandemia, não foi? Foi antes. Ele tinha 8 anos, porque ele é atleta, né, de jiu-jitsu, e ele pediu muitos exames, e assim, o que eu percebo, né, nessa prática que eu falo para os meus pacientes? A quantidade de exames que vocês pedem são muito maiores, né, doutor? Fala um pouquinho, como que é a tua avaliação clínica? Quando um paciente chega para você, como que você avalia esse paciente numa regra geral? Claro que é um trabalho muito individual, né, de cada caso, personalizado, mas numa regra geral para as pessoas entenderem o que você prioriza a nível de avaliar as substâncias, os hormônios que estão deficientes nesse organismo, se esse paciente está com muito acúmulo de radicais livres, como que você consegue identificar isso? Então, Josi, eu costumo falar que não estar doente não significa estar saudável. Então, na minha avaliação, além do exame, o exame físico, o exame clínico, eu peço marcadores inflamatórios, né? E através desses marcadores a gente consegue dimensionar o perfil inflamatório do paciente, né? Eu consigo pedir exames, por exemplo, dá só citar um exemplo aqui, a gama-GT. A gente sabe que é um marcador hepático de estresse oxidativo. Então, quando a gente tem uma gama-GT acima de 21, e não é aqueles valores referenciais, né? Porque aqueles valores referenciais a gente já sabe que eles estão defasados e eles não mostram a realidade ali do paciente, mas de uma série de outros pacientes em vários locais do mundo. E muitas vezes esse paciente que ele está ali, essa referência, ela conta pacientes que não estão saudáveis, né? Então esse parâmetro a gente coloca em torno de 22 a 21, por exemplo, da gama-GT, que é um marcador de estresse oxidativo, né? Então, de inflamação. Estresse oxidativo, eles andam de mãos juntas. Aonde você tem inflamação, você vai ter estresse oxidativo, que é o aumento dos radicais livres, né? Por isso que a ortomolecular é muito legal até, gente, para combater envelhecimento. Também. Né, doutor? Retardar o envelhecimento. Exatamente. Em contrapartida, se retarda envelhecimento e modula esse corpo entre mente e físico, você vai estar prevenindo as doenças do envelhecimento, né, doutor? Exatamente. Nesses exames, a gente vai dimensionar o perfil inflamatório, porque se o paciente ele não tem nenhuma doença, porque na verdade a doença que a gente enxerga é a ponta do iceberg, né? Aquele paciente... É o efeito, isso, né? Mas não é a consequência. causa. Quando você olha dentro da ortomolecular, quando você olha esses marcadores inflamatórios, esses marcadores de estresse oxidativo, você pode dizer que o paciente tem maior risco a vir a adoecer, né? A ter infarto. Dá uma direção para você, um norte. Dá uma direção para você mudar antes do surgimento da doença. Você soma isso com o histórico clínico do paciente, a história pregressa, histórico familiar, tudo. Exatamente. A gente avalia o paciente, lógico, individualizado, mas é por isso que com a prática ortomolecular a gente consegue atuar preventivamente e não só sobre a doença. Eu lembro que você uma vez me explicou, né? Eu vou dar até o exemplo do meu filho, né? Por ele ser atleta. A gente conversou por alto lá no consultório, a gente estava falando sobre a questão hormonal de um atleta, e não só quem não é atleta, mas, por exemplo, criança. Você não vai entrar com uma reposição hormonal numa criança, mas você consegue modular os hormônios através de um complexo de vitaminas que você elabora dentro da ortomolecular, e aí essas vitaminas todas juntas, elas vão favorecer a elevação de tal hormônio ou a modulação do hormônio se ele tiver em excesso. É mais ou menos assim? É mais ou menos assim, com vitaminas, minerais, só para citar alguns exemplos aqui, com boro, com magnésio, vitamina A e vitamina D, a gente consegue melhorar, aumentar a testosterona, tá? Isso eu já fiz no consultório. Eu tenho pacientes, isso é dosado em exame de sangue comparativo, mas você falou em modulação. A gente tem que diferenciar bem o que é modulação e reposição. Sim. Porque muitas vezes o paciente ele chega no consultório, por exemplo, paciente do sexo masculino, está lá com 50, 60 anos ou 40 e poucos anos, a minha testosterona está baixa. Mas por que a testosterona dele está baixa? A gente tem que entender isso através de exames laboratoriais. Por exemplo, se esse paciente está muito inflamado, ele tem PCR alto, ele tem resistência à insulina, né? Ele tem um quadro de gama-GT elevado,
ele tem um quadro de sobrepeso, não adianta eu repor testosterona nesse paciente. Entendi. Porque a testosterona dele está sendo aromatizada, está sendo convertida em estradiol, né? Você tem ali oxidantes, radicais livres que atuam nos receptores e a testosterona, no caso, não consegue ligar e agir. Então, se você repuser testosterona num paciente desse perfil, você vai inflamar mais ainda, você vai sobrecarregar e ele pode ter efeitos deletérios. Então, nesse caso, a gente modula. A gente usa polifenóis, por exemplo, a cúrcuma, para diminuir a inflamação. A gente pode usar, no caso, esses cofatores para a produção de testosterona, que eu mencionei anteriormente. E aí, no caso, a gente modula. Se mesmo modulando, baixando o perfil inflamatório desse paciente, ele mantiver baixo índice de testosterona no exame laboratorial, aí a gente pode começar a pensar numa reposição. Entendi. E no caso das mulheres, doutor? As mulheres quando entram na faixa etária da menopausa, né? Que tem ainda muitas controvérsias, tem médicos que são a favor da reposição hormonal, tem médicos que não. Como que a prática ortomolecular atua nessas mulheres? Então, como a gente sempre falou, né, Josi, tem que individualizar cada caso. Então, antes, por exemplo, eu recebo muitas pacientes querendo fazer a reposição, mas a gente tem uma série de critérios que devem ser rigorosamente respeitados. Primeiro, vai pensar em reposição? Quando a mulher começar com ciclos irregulares, essa é a hora, né? Porque a gente não pode esperar essa paciente inflamar, né, para depois começar a reposição hormonal. Porque daí ela já pode ter, com essa inflamação, surgimento de placas, de gordura, né, de aterosclerose, e aí não é o momento de você inflamar. Porque a gente sabe que uma das funções do estradiol, o estradiol ele ativa uma enzima chama ENOS, a óxido nítrico sintetase endotelial, que faz a vasodilatação e melhora a circulação. Quando você deixa de produzir esse hormônio, o que acontece? Você diminui a circulação, a irrigação, né? E aí você tem, com essa baixa quantidade, essa menor quantidade de circulação, você vai ter mais inflamação. Entendi. Você vai ter aumento do estresse oxidativo, você vai ter disfunção mitocondrial, né? E aí, nessa hora, não é a hora para você fazer a reposição. Então, tem que ter esse tempo. Por exemplo, a mulher chega no consultório, faz 3 anos. Perdeu o time, né? Não é o ideal. Quando ela começa a ter quando ciclos ela começa, irregulares. Isso. E as mulheres, então é mito que falam assim, não pode fazer reposição hormonal nas mulheres com histórico de trombose na família, problemas de varizes, pai que infartou, mãe que infartou, por causa dessa parte da circulação, do hormônio com a circulação, né? Porque fazem muita ligação da mulher que tem problema de circulação histórico com tomar anticoncepcional. Então, como que você consegue explicar isso pra gente? Como que você atua nessas mulheres que têm esse histórico? Se a mulher tiver histórico de câncer, histórico de infarto, trombose, ela não é candidata à terapia de reposição. Tá. Essa paciente, pra mim, ela tá fora. Sim. Né? Aí, se for uma paciente, tiver dentro desse período, assim, o que seria ideal, né? Quando ela começou com esses ciclos irregulares, ela tem sintomas, fogachos, né? Inclusive, aproveitando o fogacho, já tem estudos mostrando que ele tem relação no fogacho com maior risco de AVC, de doença cardiovascular. Então, não é só o sintoma que a paciente sente calor e está tudo ok. É só o calor. Não. Já tem estudos justamente por causa dessa disfunção, dessa inativação dessa enzima, né? Da enzima ENOS. E aí você vai ter menor vasodilatação. A mulher, ela perde principalmente calor por vasodilatação, diferente do homem, que é por sudorese. Então, ela vai sentir esse sintoma, mas a gente tem que ter o entendimento que esse sintoma está relacionado a maior risco. E no caso dessas mulheres, quando você entra com reposição, é hormônio mesmo, não é esses compostos de enzimas minerais, não, no caso, vitaminas, não. Aí voltando, se essa mulher ela não tem fator de risco aí para câncer, não tem história de trombose, infarto, AVC, estando nesse tempo seria candidata. E eu uso aí o hormônio bioidêntico, que ele é extraído através da soja, ele não é totalmente idêntico ao nosso, tá? Que fique isso bem claro, mas ele é mais semelhante, ele é mais parecido, então ele causa menos reação inflamatória. E aí eu gosto de fazer tópico, né?
Porque não precisa ser via oral, a gente não precisa de uma quantidade cavalar de hormônio, isso é mentira, tá? A gente faz transdérmico, se a gente pegar a unidade de hormônio, é picogramas por decilitro, então pouca quantidade da substância a gente consegue ter o efeito que a gente quer, né? E aí nesse caso eu faço pela pele porque a gente já conhece, já sabe-se que ao passar pelo fígado, a gente tem a transformação do hormônio em algumas moléculas que pode aumentar o risco de trombose, tá? Então, assim, é mais seguro a gente fazer via transdérmica, né, tópica pela pele mesmo. E qual que é a idade, assim, mais comum que você, assim, avalia essas mulheres que elas procuram você? Acima dos 45, dos 50 anos? Acho que a partir dos 50 anos, a partir né? dos 50 anos. Quando começa a ter aqueles sintomas, o que incomoda a mulher é o fogacho mesmo. Começa com sudorese. E é mais à noite, dormindo. E ela refere geralmente mais à noite. Elas acordam muito cansadas. Exatamente. Essas são as queixas mais comuns. É cansaço, a pessoa não tem vontade de ir para academia, a pessoa sente muita, às vezes, fraqueza nas pernas, vai fazer a musculação, muitas pacientes saem até da academia porque... Mas são pacientes, você consegue perceber uma diferença na paciente que sempre treinou, que sempre foi ativa, ela apresenta um pouco menos desses efeitos colaterais no sentido de acordar cansada, de ter as pernas pesadas, do que uma mulher que nunca treinou ou que está treinando há pouco tempo? Isso daí é substancialmente diferente, né? Não tem comparação. Não tem comparação. É muito diferente, muito diferente. É o que a gente sempre fala, né? Porque as mulheres, os homens, quando a gente fala em saúde, o primeiro de tudo, a gente dá muitas dicas aqui, né? Mas o básico que você tem que fazer, o primeiro é se movimentar, é fazer atividade física, né? Então, o corpo ele é uma máquina que ele nasceu para mover e muita gente ainda é sedentária, passa uma vida, a vida toda, sem se preocupar em fazer exercício, sem fazer atividade física. E a gente sabe, pegando o gancho da atividade física, falando em mulheres, em menopausa, né? Por causa dessa queda hormonal, elas ficam muito suscetíveis a ter fragilidade óssea, a desenvolverem osteopenia, que é o começo da osteoporose, e desenvolverem também osteoporose. A musculação, ela é uma atividade que ela previne a osteoporose, porque é um exercício resistido, gente. E outra, quando você tem músculo, ele é o colchão do osso. Então, vamos pensar em um idoso, né? Que a gente tem muitos mitos sobre a musculação. Acha que musculação não é para idoso e que idoso tem que ir para hidroginástica. Idoso tem que ir para a piscina, idoso tem que fazer alongamento. Não, idoso tem que ter músculo. Porque, primeiro, ele já tem uma predisposição a ter essa fragilidade óssea, a ter uma deficiência aí, né, da parte de retorno venoso, né? O coração, ele fica com mais dificuldade aí, né, até por conta da idade, né, de trazer esse sangue para cima. As panturrilhas ajudam muito, por isso que a gente fala que a panturrilha é o segundo coração. Então, quando você tem massa muscular, o teu corpo inteiro ele trabalha em harmonia. Então, começando por a parte óssea, o seu metabolismo, a parte circulatória, as suas emoções, então as suas articulações, a sua coluna, e já tem vários estudos que comprovam que o exercício resistido, que é a musculação, ela vai atuar aí de maneira preventiva na osteoporose e vai prevenir fraturas, porque o idoso ele fica muito mais suscetível à queda. O que faz ele cair, gente, muitas vezes, 90% das vezes, ele não ter força, não é que ele não tem equilíbrio. Isso que ele relata de achar que ele está sem equilíbrio é porque ele não tem força. Ele vai descer muitas vezes um degrau na rua, o que ele acha que ele perdeu o equilíbrio é que a musculatura posterior dele, a antagonista, não está forte o suficiente para segurar aquela perna, falta e ele vai para o chão. Ele não tem o músculo, que é o colchãozinho, ele tem uma fratura de fêmur, que é uma das maiores causas de morte, né, doutor? É a fratura de fêmur nos idosos. Então, gente, é muito importante a gente sempre frisar a questão da atividade física, da musculação. As mulheres na menopausa, você vê, ele observa que as mulheres que fizeram a vida inteira e continuam ativas, elas não apresentam os mesmos efeitos colaterais, né, os sintomas, digamos assim, tão agravantes da menopausa do que uma mulher que nunca treinou, que passou a vida sedentária. E dentro a gente pegando o gancho da musculação, vamos falar também agora de sobrepeso.
Sobrepeso e obesidade. Doutor, quando você pega um paciente que está com sobrepeso, que está com obesidade, é um paciente hiper mega inflamado, né? E aí você já pode tomar o norte já por esses primeiros exames que você comentou no começo. E como que você consegue dar um empurrãozinho nesse metabolismo? Claro que eu sei que você encaminha para nutricionista, né? Que é muito importante, a parte alimentar, quando a gente fala em emagrecimento, em atividade física. A gente vai falar também sobre exercícios e obesidade aqui, que eu vou continuar depois que ele explicar. Mas como que a prática ortomolecular vai estar ajudando esse paciente a perder peso? Então, José, a gente tem que entender que o paciente com obesidade, ele é um paciente inflamado, né? A obesidade, o tecido adiposo, ele, diferente do músculo, ele não é um tecido vascularizado. Então, o tecido adiposo, ele recebe pouco oxigênio, né? O que ele vai fazer? Por isso que não existe obeso saudável. Eu vou explicar a fisiopatologia um pouco. Esse tecido adiposo, ele libera um fator, o fator indutível induzido por hipóxia, que seria a baixa concentração de oxigênio. Esse fator ele vai atrair células de defesa, só que ele vai atrair células de defesa inflamatórias, que são os macrófagos tipo 1. A gente tem o tipo 2, que é anti-inflamatório, e o tipo 1, que é inflamatório. Esse macrófago ali, naquele tecido adiposo, ele vai liberar substâncias inflamatórias como interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral. Nossa. Essas substâncias, elas vão perpetuar essa reação, elas vão ativar outros fatores como NF-κB, que a gente sabe que tem relação com o câncer, né? Resumidamente, esses fatores, essa inflamação vai aumentar a resistência à insulina, vai aumentar a vasoconstrição, vai diminuir o óxido nítrico e vai predispor o paciente a maior risco de hipertensão, diabetes e câncer, né? Infarto, AVC. Depressão, ansiedade, insônia, exatamente. Alterações na parte respiratória dormindo, que é a apneia do sono, tudo isso, né? Tudo isso. Então, assim, não existe paciente com obesidade saudável. Ah, mas os exames dele, eu costumo observar muito isso. Ah, doutor, mas os meus exames estão normais, eu estou com aumento do peso, mas está tudo certo. Não está. Né? É a mesma coisa que aquele paciente que fuma, os exames laboratoriais dele pode estar saudável. Sim, mas ele está sofrendo uma constante agressão por conta dessa hipóxia, né, que ele tem nesse tecido que gera inflamação. E aí com a inflamação tem estresse oxidativo, aumento de radical livre. Então a gente tem que ter esse entendimento. E essa inflamação, ela vai lá para o hipotálamo, que é o centro ali que controla a fome e a saciedade. Então, o paciente que ele é obeso, muitas vezes ele não come por opção, ele tem uma desregulação nesse sistema, diferente da gente, por exemplo, que não tem obesidade, ele come, ele continua comendo, né? Esse sistema dele ele não se sente saciado. Esse sistema, ele está desregulado, ele tem resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade, ele tem resistência à insulina, a grelina dele está alterada. Então tem essa série de alterações. Sem contar, né, gente, que as articulações sofrem muito. A coluna, o quadril, o joelho. Então, paciente com artrose no joelho, fascite plantar, esporão de calcânio. Esporão de calcânio é uma fase crônica de uma fascite não tratada na causa, que você não corrigiu a pisada. E aí, quando você engorda 1 quilo, o seu esporão inflama, que é o seu corpo dizendo, aumentou o peso. Eu não suporto mais do que isso. E quadril, a mesma coisa. Hérnia de disco, porque aí o seu corpo ele tá acostumado, ele foi projetado a receber uma carga X. De repente você vai para uma carga Y, você dobra o peso, triplica o peso. Então é muito complicado a gente tratar um paciente com sobrepeso, a gente sempre avisa. E aí esse paciente, aonde que está também a questão, né? A pessoa ela tá com obesidade, ou ela não tem obesidade ainda, mas ela já tem um sobrepeso, e aí ela quer perder peso rápido, né? Porque ela começa a procurar ajuda, ela começa a sentir dores, esses sintomas fisiológicos, e aí ela entra na academia. Muitos desses pacientes nunca treinaram, e é isso que eu quero falar aqui para vocês. E qual que é a atividade física que eu faço? Então muitos começam simplesmente a correr,
a trotar na praia, pega uma bicicleta e sai pedalando, muito. Então aquele desespero por ter um resultado rápido, gente, emagrecimento ele é construído, tem que ser gradativo. Não dá para você perder peso muito rápido, porque a conta vai chegar e as suas articulações não vão aguentar. Você vai desenvolver hérnia de disco, você vai desenvolver vários problemas articulares de joelho e quadril principalmente. Então, o que você precisa escolher na hora que você vira a chave e fala, não, eu preciso emagrecer, vou emagrecer. Qual atividade física? Primeiro, você pode começar 2 vezes na semana com natação, porque o empuxo da água, a anulação da gravidade. Então você vai trabalhar todo o seu corpo de maneira simultânea. Quanto mais músculos envolvidos, maior é o seu gasto calórico. Então quem já nadou aqui sabe o quanto a gente sai ofegante. O que faz você emagrecer é você elevar a frequência cardíaca, você vai ter a intensidade do exercício aumenta, você gasta mais. Porém, uma pessoa que está sedentária, na natação é legal porque é um treino individualizado, o professor vai saber que você está acima do peso, que você nunca treinou, por isso que eu digo que é 2 vezes na semana. E aí os outros 3 dias na semana, musculação, não tenha dúvida, você precisa ter massa muscular. E durante o seu processo de emagrecimento, o que vai proteger as suas articulações é o músculo. Se você fizer muito aeróbico, você vai sobrecarregar as articulações, a sua chance de perder massa muscular é muito grande. Para você começar a emagrecer, você precisa construir músculo, porque quanto mais músculo eu tenho, mais rápido fica o meu metabolismo, mais energia o meu corpo consome, né? Então tudo que eu como vai ser muito mais distribuído e trabalhado e provavelmente não vai ser estocado, então o aeróbico já não faz isso, né? Fora que você gera muito mais microlesões nos músculos, então na musculação, então você tem um tempo maior de repouso e é nessas microlesões que o teu corpo está absorvendo energia e a alimentação vai entrar aí. Você não pode ficar muitas horas sem comer porque ele vai entender que você não come, então ele vai estocar. Isso a nutricionista, depois a Karina vai explicar pra gente, né, como que numa regra geral. Então quanto mais músculo eu tenho, mais rápido fica o meu metabolismo, favorece o meu emagrecimento e vai fazer o quê? Vai prevenir com que eu engorde de novo, porque se eu emagreço com massa muscular, eu consigo manter o que eu perdi e eu vou proteger a minha coluna e as minhas articulações nesse processo. Então, por isso que eu digo que 2 vezes na semana a natação já vai entrar como atividade cardiorrespiratória, vai trabalhar o seu corpo inteiro. O aeróbico é muito importante no processo de emagrecimento, porém no obeso e a pessoa com sobrepeso não pode ser um aeróbico de alto impacto. Então, o que eu sugiro? A natação 2 vezes, a musculação 3, um treino de adaptação, falei no outro programa, um exercício para cada grupo muscular. Agora, não vou fazer natação, não gosto, não quero. Então, você vai fazer o aeróbico da academia, o que você vai escolher? Bicicleta, elíptico, e um pouco de escada. A escada ela tem uma intensidade maior, né? Então a escada ela vai te ajudar a perder peso mais rápido, gente. E a gente tem que parar com esse mito de achar que tem que ficar 1 hora na esteira, porque o que vale no processo de emagrecimento não é a quantidade, é a intensidade dentro da sua aptidão física atual. Então você vai fazer o que você consegue num aeróbico aí de 5, 10, 15 minutos após a musculação, 3 vezes na semana, sem impacto. É muito importante o processo de emagrecimento, você ter massa muscular, tá bom? E a ortomolecular vai ajudar muito em tudo que ele explicou aqui pra gente, porque não existe saúde com sobrepeso, né, doutor? Porque as pessoas, assim, agora a gente fala muito sobre autoaceitação, né? Que a gente precisa se amar. Concordo plenamente com tudo isso, né? O amor próprio, ele é a base de tudo, a autoestima, amor próprio. Só que quando eu estou acima do peso, a gente precisa abrir uma exceção para isso, gente, porque já não é mais a aceitação do corpo, já não vai entrar mais nisso, vai entrar na sua saúde, porque a obesidade vai levar, hoje seus exames estão normais, mas depois você vai ter problemas sérios porque o seu corpo está todo inflamado, né, doutor? Exatamente isso, Josi. E com a ortomolecular a gente atua diminuindo essa inflamação. Como eu mencionei,
o NF-κB, né, esse transcriptor, com a cúrcuma, por exemplo, a gente inibe esse processo inflamatório. Então eu gosto, como a obesidade ela é uma doença muito complexa, multifatorial, como que eu gosto de abordá-la? Eu gosto de abordá-la com a medicina convencional, né? A gente tem hoje aí as famosas canetas, né, os análogos GLP-1 que vão promover saciedade, vão retardar o esvaziamento gástrico e vão diminuir a fome, né, atuando no hipotálamo também. Então tem muito resultado com essas medicações. Associo, peço aqueles exames, meço a inflamação, corrige o que está faltando, suplementa o que está faltando de vitaminas, usa polifenóis também, como a cúrcuma, para diminuir, atenuar essa inflamação, indica avaliação do educador físico, do nutricionista. Sim. É um tratamento, eu não vou resolver sozinho. Sim. Né? E colocar também a responsabilidade para o paciente. Ele tem que querer. Exatamente. Tem que ter virado a chave. Porque já. Como você falou, como que esse paciente vai começar a atividade física? Eu não sou o profissional mais indicado para falar. Né? Então, tem que ter uma avaliação multidisciplinar, senão não vai ter resultado. Né? E a regra é simples, né, gente? É conta, isso é matemática. Você precisa gastar mais. Você tem que ter um débito. Então, se você não se exercitar nesse processo, você vai engordar tudo de novo. Sua chance de engordar é muito grande. Fora que você vai perder massa muscular. Você precisa estimular a musculatura para ela desenvolver, porque o músculo vai ser o seu combustível nesse processo. E não só o combustível da perda do peso, como na manutenção, porque a gente vê as pessoas perderem. Efeito sanfona. Engordar tudo de novo em seguida. Bom, gente, nós estamos encerrando o nosso programa. Terminamos aqui falando sobre obesidade, trazemos aqui muitas informações para vocês. Eu escolhi o doutor porque ele é completo, até para poder divulgar a prática ortomolecular e você entender que está tudo ligado. Não dá para separar o corpo por pedaços e você não precisa esperar o seu corpo dar sinais para procurar um médico ortomolecular, da mesma maneira que você não precisa procurar um fisioterapeuta, um educador físico, quando o seu corpo está dando sinais, quando começa a sentir uma dor, quando começa a ficar cansada quando faz uma caminhada, eu preciso fazer academia. Não. A gente tem que pensar sempre na prevenção e olhar o todo. Não dá para separar o corpo físico por pedaços e não dá para separar a mente do corpo, muito menos a parte energética e a parte espiritual também. Então, a prática ortomolecular traz isso pra gente. Claro que a gente tem que trabalhar aí com uma equipe multidisciplinar, como eu falei, o educador físico, o nutricionista, o fisioterapeuta. Então, a gente vai trazer sempre para vocês esses profissionais. Vamos falar sempre da parte da saúde mental, a saúde emocional, com a saúde física e o bem-estar para você virar a chave e tomar a atitude que você precisa tomar. E se você conseguir ter uma expansão de consciência através das nossas dicas, no sentido de entender que você é muito melhor você ir pelo amor, no alto amor, que é a prevenção, do que pela dor, você vai ter uma vida muito mais plena, feliz, com qualidade de vida, que eu acho que isso que é o mais importante, né? A gente quer viver muito, mas a gente quer viver muito com qualidade de vida, com independência, com felicidade. Para a gente viver assim, a gente não precisa ter dor. A gente não pode ter dor, na verdade. Eu quero deixar aberto aqui para vocês, colocarem comentários aqui no nosso vídeo do YouTube, com dicas, com perguntas, que eu quero trazer mais uma vez aqui o doutor. A gente quer falar como que a prática ortomolecular atua, né, nas doenças emocionais do século, né, que seria a ansiedade, a depressão, a insônia. A ansiedade está muito ligada à insônia, e na fibromialgia, que é uma doença psicossomática que a gente mais tem aí na vida clínica, os pacientes, principalmente as mulheres, né, doutor, no consultório. Então, deixem as suas perguntas, que em cima dessas perguntas a gente vai trazer aqui para o próximo programa e o doutor vai esclarecer para a gente, porque ele vai falar como que a prática ortomolecular vai ajudar você nas doenças psicossomáticas, tá bom? Doutor, muito obrigada. Eu quero agradecer de coração e dizer que eu preciso marcar o meu retorno e a gente vai voltar a se falar e você vai vir aqui mais uma vez e da próxima vez a Karina
minha companheira aqui de apresentação, vai estar aqui, vai ser um programa ainda mais rico porque ela vai entrar com a parte nutricional. Obrigada, viu, doutor? Obrigado, Josi. Para mim foi uma honra participar aqui do Pod e pode convidar que eu venho com o maior prazer. Isso aí. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo se ele ajudou você, deixar o seu comentário e compartilhar. E ative o sininho de notificações. Todas as quartas-feiras temos vídeos novos aqui, episódios novos às 20 horas. Um beijo, gratidão, até o próximo.